Fala galera do Tática Didática, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ataque do Corinthians, como o Corinthians organiza suas jogadas, como o Corinthians planeja chegar aos seus gols, planeja fazer os seus gols. Preparei um material para vocês sobre isso, mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda bastante, fortalece a gente, beleza? Então, começando o nosso vídeo, mas antes eu queria falar com vocês sobre a situação na tabela, né? O Corinthians é sexto colocado nesse momento, com 47 pontos. Enfrenta daqui a pouquinho, às 9 horas, o Cuiabá, que está com 39 pontos na 11ª posição. É um jogo importante para o Corinthians, um jogo que, se não me engano, vai ser em casa, então é importante para o Corinthians vencer e continuar na briga pelo G4, né? O Bragantino e o Fortaleza estão 2 pontos de vantagem com o Corinthians, estão empatados aí. O Corinthians precisa dessa vitória para poder voltar a encostar nesses times que estão mais em cima deles ali na tabela. Como eu vou falar sobre o ataque do Corinthians, eu trouxe alguns números que desde que o Silvinho chegou, ele tem 33 jogos pelo Corinthians, são 12 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, com a última derrota para o Atlético Mineiro por 3-0. E nesses 33 jogos, o Corinthians fez 33 gols, né? Na minha opinião, isso são números negativos, não é um bom número, ainda mais pelo tamanho do Corinthians, pela equipe que tem, pelos jogadores de ataque que a equipe possui. Acho que o Corinthians poderia produzir mais. Porém, vou falar um pouquinho para vocês. Na imagem que a gente está vendo nesse momento, o Corinthians ele está fazendo o início das suas jogadas, né? As jogadas se iniciam próximas do seu próprio gol. E o Corinthians, ele nesse momento, nessa imagem, a gente percebe que o Fábio Santos ele tem certa liberdade para poder conduzir a bola, para poder pensar, ele tem tempo, ele tem espaço para poder tomar o que ele entende ser a melhor decisão para o plano de jogo do Corinthians, né? E a gente percebe que o Corinthians ele utiliza muitos jogadores para poder fazer essa saída de bola, essa transição, essa progressão, melhor dizendo, no campo de jogo. O Corinthians nessa imagem ele está com 7 jogadores atrás da linha de meio de campo que vão ajudar, né, a equipe a progredir no campo, a avançar em direção ao gol adversário, né? E aí você pode se questionar se isso é muito, se são poucos jogadores, se é um exagero. A questão é que o Corinthians faz isso bem, usando muito poucos jogadores, usando muito poucas peças desse tabuleiro. O Corinthians tem sucesso nessa primeira fase de construção das suas jogadas, né? E quando a equipe não está sendo pressionada, como a gente pode ver na imagem, o Corinthians ele tem muita paciência. O Corinthians ele escolhe muito bem por onde ele vai avançar e justamente para poder achar espaços, achar pontos de desequilíbrio e vantagens contra o seu adversário. Nessa situação aí, a gente pode observar já uma questão diferente, né? O Corinthians já sendo pressionado para poder sair jogando. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui embaixo está a bola no pé do Juliano e ele está fazendo um passe de retorno para o Fábio Santos, que está entrando em velocidade nesse espaço vazio aqui. E o que eu queria mostrar para vocês com isso? Que essa é uma situação de transição, né? O Corinthians ele recupera a bola, o Atlético Mineiro sobe para poder pressionar e o Corinthians, mais uma vez, usando bastante jogadores. Nessa imagem aqui, nós podemos ver 6 jogadores, mas o Gil ele está um pouquinho mais aqui atrás. E quando o Gil ele recupera essa bola, ele dá o passe para o Fábio Santos de primeira dá o passe para o Juliano de primeira devolve para o Fábio Santos também de primeira, ele já aciona o pivô, que no caso seria o Renato Augusto, ele tenta fazer um lançamento para frente, e isso mostra que a equipe, diferente da situação anterior, ela não ficou muito tempo com a bola, ela não escolheu, não teve tempo, né, para poder escolher o melhor caminho, né? Ela tentou progredir, pressionado, de pé em pé, mas de maneira mais rápida, de maneira procurando o caminho mais fácil para poder sair logo dessa situação e meio que desafogar assim dessa situação de pressão que o Atlético impôs, né? E o Corinthians faz isso também muito bem.
Nas duas situações, o Corinthians costuma ter sucesso, né? Tanto quando pressionado, quando não, o Corinthians tem facilidade em fazer essa progressão no campo. E quando o Corinthians vai progredindo, vai desenvolvendo o seu jogo, o Corinthians ele vai utilizando outras armas, né? Então a gente viu o Corinthians em certa situação com passes mais lentos, com bastante jogadores espalhados no setor do campo. Na outra, eles com passes mais rápidos, né? Tentando encontrar o caminho mais fácil, se adequando à situação que o adversário se propõe. Já quando o Corinthians vai progredindo, o Corinthians vai tendo outros objetivos, né? E nessa imagem a gente está vendo uma situação de triangulação da equipe do Corinthians, e é uma situação que a equipe do Corinthians faz muito para poder pular essa segunda parte, né? O segundo terço do campo, né? Essa parte do meio de campo aí, o Corinthians faz muitas triangulações pelos lados do campo, pelos corredores laterais, para poder progredir, para poder chegar mais próximo da área do seu adversário. E geralmente os meias e os laterais participam muito dessas situações, né? Os pontas geralmente em amplitude, os laterais com base da jogada. E dependendo da característica do meia do lado do campo, às vezes até certas infiltrações, né? Do Queiroz é um jogador que faz muito bem isso, jogador de muita mobilidade. Desde que ele entrou no time, essa tem sido uma prática maior da equipe, né? Tentar achar uma bola em profundidade para o Edu Queiroz, entrando em velocidade, atacando espaço, e ele faz isso muito bem. E essas situações de triangulação favorecem muito o jogo dele. Ele consegue infiltrações, ele consegue infiltração com condução na defesa adversária, e a triangulação é justamente para poder isso, poder gerar vantagem, gerar espaço nessa equipe do Corinthians. Essa é uma outra imagem do jogo contra a Chapecoense, né? Que mostra exatamente o do Queiroz aqui, que ele tá com a bola, ele fazendo essa infiltração assim no meio da defesa da Chapecoense, né? Bem dentro do interior do bloco dessa blitz que a Chape tentou fazer nesse jogo, né? E essa jogada ela aconteceu de uma triangulação, da jogada anterior, com o Fagner na base, o Gabriel Pereira dando amplitude, e a infiltração do Edu Queiroz dentro da defesa adversária, ele consegue receber essa bola. Outra coisa que a gente pode observar nessa imagem aí, a primeira que eu queria destacar é o posicionamento do Renato Augusto, né? E a gente percebe como ele está fazendo um movimento de correr aqui para trás, né? Correr em direção à bola. A gente chama isso de desmarque, de apoio. Ele está procurando receber esse passe, vendo que o Roger Guedes ele está pressionado, ele está sendo congestionado ali de avançar. E ele é um jogador muito inteligente para poder fazer essas movimentações. Outra coisa, a gente percebe o Roger Guedes numa situação, entre aspas, de 1 contra 1, com seu opositor direto. E a gente percebe também a quantidade de jogadores, né? A gente falou no início que o Corinthians usava muitos jogadores para poder sair a sua bola, né? No setor defensivo. E o Corinthians, nesse momento, ele tem o mesmo número de jogadores de um lado do campo, do outro lado do campo, né? 3 jogadores, então a equipe está bem espaçada, se pode se dizer assim. E isso facilita muito uma jogada característica do Corinthians, que é virar o jogo, né? O Corinthians faz muito isso para poder tentar encontrar espaço no lado oposto, e ele não atrai tanto os jogadores do adversário para o lado da bola, justamente para poder gerar esse tipo de espaço, né? E a gente vê equipes como o Vasco, por exemplo, na Série B, que faz muito isso, né? O time do Diniz, ele às vezes tem 6, 7 jogadores no mesmo corredor, no mesmo lado no centro de jogo, muito próximos para poder tentar uma tabela, tentar uma troca de passes, né? E a gente não vê isso acontecendo na equipe do Corinthians. Os jogadores, eles estão mais espaçados no setor de ataque, né? E isso sendo bom, sendo ruim, vai da sua opinião, mas é isso que a equipe do Silvinho tem feito, ele gosta de fazer justamente para poder ter essa variação de corredor, às vezes encontrar o ponta, o Gabriel Pereira, o Roger Guedes, em uma situação com mais espaço para poder desenvolver suas jogadas. Outra situação bastante comum na equipe do Corinthians é a ultrapassagem dos laterais.
Eu confesso que nos últimos jogos isso tem acontecido menos, mas muito por causa da entrada do Edu Queiroz no time titular. O Silvinho ele gosta dessa ultrapassagem dos laterais, sim, mas a entrada do Edu Queiroz, como eu falei para vocês, que ele faz essas infiltrações por dentro, né, pelo corredor central, e isso é muito diferencial dele, muito peculiar essa característica dele. E exatamente esse espaço que ele ataca acaba inibindo um pouco a ultrapassagem do lateral. Eles meio que iriam ficar batendo cabeça, preencher o mesmo espaço mais à frente do campo. Então a entrada dele no time inibe um pouquinho esse tipo de jogada, mas de vez em quando ainda acontece. Tem acontecido menos por causa disso, mas ainda acontece e é uma jogada inteligente do Silvinho, porque a gente percebe nessa imagem, né, como que o Gabriel Pereira ele tem, entre aspas, espaço, né, para poder realizar a melhor situação que ele deseja, talvez ir para cima, talvez dar o passe no fundo, né? O marcador ele fica até em dúvida, né? Se ele marca o fundo, marca o jogador que está passando, ou se ele continua na marcação do jogador que está com a bola, né? E essa dúvida que ele gera no marcador, às vezes é o tempo que o jogador da bola ele precisa poder desenvolver a sua jogada e às vezes gerar o gol. Outra jogada, né? Essa aí a gente vê até mais jogadores do Corinthians para poder cabecear essa bola na área. O Corinthians tem essa característica, coloca bastante jogadores na área, né? Justamente aqueles jogadores que a gente mostrou na jogada anterior, que ficam do outro lado do campo, né, esperando receber essa bola. Às vezes, quando a bola consegue progredir por aquele corredor, esses jogadores atacam a área para poder ver se no cruzamento o time consegue fazer um gol, né? E a gente vê de novo, né? O Roger Guedes, ele com um certo espaço ali para poder fazer o cruzamento, e esse espaço muito por causa dessa ultrapassagem do Fábio Santos, né? A gente percebe que o Mariano ele está até um pouquinho afastado. Caso esse passe vá para o Fábio Santos na linha de fundo, ele estaria ali fazendo essa cobertura. E essa jogada tá até um pouco ruim para entender, mas esse aqui é o Renato Augusto, o Heavy atrás dele, né? E o Renato Augusto ele tem jogado nas últimas partidas como um falso 9, como um jogador mais avançado no campo, e isso possibilita muito para o Corinthians fazer jogadas de pivô, de apoio frontal, porque ele é muito bom nessa jogada, ele é muito inteligente fazendo isso, ele sabe às vezes o momento de você segurar o zagueiro na linha para poder gerar espaço para o seu meia, e às vezes você sair, se desmarcar para você fazer esse zagueiro te acompanhar e gerar um espaço às costas dele, né? Esse jogo foi até um jogo difícil para ele poder fazer isso contra o Atlético, porque o Hever jogou muito, o Hever é um jogador experiente, já foi jogador de seleção de grandes clubes no Brasil, e ele soube fazer constrangimento desse tipo de jogada muito bem. A torcida tem criticado bastante essa posicionamento do Renato Augusto de jogar como falso 9. Eu acho que ele vem até desempenhando bem esse papel, porém ele poderia render mais em outras posições, né? O Jô talvez poderia fazer algumas das coisas que ele faz de maneiras diferentes, mas poderia fazer, por exemplo, esse pivô muito bem. E ter o Renato Augusto vindo de trás, né? Olhando para o jogo de frente. Acredito que para hoje à noite ele vai com o Renato de novo, até porque ele tem atuado bem, mas poderia ser melhor se não fosse assim. Embora ele tenha feito, como eu falei, bons papéis, é muito inteligente fazendo isso, e essa jogada de apoio frontal tem possibilitado coisas boas para a equipe do Corinthians, né? É uma jogada que, como ele é um jogador experiente, ele sabe o tempo de dar o passe, o que fazer com a bola, o tempo de conduzir ela, e isso tem gerado bastante jogadas, principalmente com passes para as laterais, para o Roger Guedes, para o Gabriel Pereira, né? E pode acabar dando certo em algum momento no jogo de hoje contra o Cuiabá. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, que vai ajudar muito a gente. Vai.